Paz, irmãos, tudo bem? Meu nome é Bruna. Eu fui escolhida para trazer uma palavra hoje e hoje o Senhor me incomodou para falar a respeito de legado e eu vou falar sobre Elias, né? A história de Elias ela é um pouco longa, um pouco extensa e hoje nós temos bastante tempo, irmãos. Então eu peço que você leia, né? É mais ou menos a partir de 1 Reis 17. Mas eu vou contextualizar algumas coisas que são importantes para a história, para o que o Senhor quer falar. Elias ele viveu no período em que o rei de Israel era Acabe. Acabe era casado com Jezabel e Jezabel era uma estrangeira. Então ela adorava outros deuses, ela tinha outros deuses a qual ela era devota. Então Acabe, por ela ser sua esposa, acaba também adorando ao Deus dela, né? Ao Deus de Baal. E Elias é usado pelo Senhor para trazer um recado ao povo, que por conta da desobediência de Acabe em adorar outros deuses que não seja Deus, Elias fala que não vai chover em Israel até que ele diga que deve chover. E como uma forma de preservar Elias, né, porque ele seria perseguido logo depois disso, o Senhor manda ele para Serepta e lá ele fica com uma viúva e com o filho dela. Lá ele fica por volta de 3 anos. E aí, depois desses 3 anos, o Senhor chama ele e fala, volta para Israel. E aí ele volta. E lá em Israel, ele desafia os profetas de Baal a fazerem alguma coisa que faça com que o Deus dele mande algum sinal, né? O que não acontece, porque se trata de um Deus pagão. Então, Elias tem a mesma oportunidade de fazer alguma coisa para que o Senhor mande um sinal. E Deus manda um sinal. Ele manda fogo do céu e consome o sacrifício. E neste momento, as pessoas, o povo que assistia aquilo, vê e fala, esse é o Deus de verdade, esse é o Deus de Israel. Eles e Elias se unem e vão atrás dos profetas de Baal e matam eles. E Jezabel fica sabendo disso, né? E ela fica furiosíssima e ela diz que vai matar Elias. E Elias teme pela sua vida e foge. E aí nesse momento Elias foge para o deserto e lá no deserto ele fala, Deus, tira a minha vida, eu não mereço essa vida, eu não sou diferente dos meus antepassados, tira minha vida. E neste momento ele demonstra fraqueza. É aí que a gente entra na palavra que o Senhor tem hoje. A fraqueza que ele demonstra significa morte, né? Ele pede pela morte. Então, o primeiro ponto para que a gente tenha um legado vivo dentro de nós é a morte. Nossa, mas que forte, né? Mas é que nós precisamos morrer para que o espírito ele volte para Deus. Nosso espírito se volte a Deus. Em Eclesiastes 12, 7, a Bíblia fala sobre morte literal, né? De uma forma literal. Então, fala que nós somos pó e nós vamos voltar ao pó. E o nosso espírito, ele volta a Deus, que foi quem nos deu. E aí, em Romanos 6:11, fala sobre mortificação de carne, né? Que fala, a passagem fala que nós estamos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. E eu queria fazer uma analogia com a história, com os discípulos de Jesus. Os discípulos, eles viveram os milagres de Jesus durante 3 anos. Eles viram Jesus andar sobre as águas, ressuscitar mortos, eles viram Jesus curar os enfermos, mas o que derramou o legado sobre a vida dos discípulos verdadeiramente foi quando Jesus morreu. Quando Jesus morreu e ressuscitou. Jesus não precisou que ninguém colocasse a mão sobre ele para que ele ressuscitasse. Ele foi o próprio milagre. Então isso, eu acredito que tenha feito né, na cabeça dos discípulos. Meu Deus, ele é verdadeiramente Deus, ele não é só um profeta, ele é o Filho de Deus. E essa constatação vem quando Jesus morre. Então, a fraqueza de Elias demonstrar que, Senhor, eu não sou nada. Senhor, eu não consigo nada pelas minhas mãos.
é o que faz com que o espírito que habita nele se volte a Deus, né? Então esse é o primeiro ponto para que a gente tenha esse legado vivo, é a morte. E a gente vai entrar no segundo ponto, mas eu vou retomar a história. E ele vai no deserto ele pede pela morte dele, mas Deus não quer que ele morra ali. Então ele manda um mensageiro para que leve comida para Elias, e aí Elias come, se fortalece e vai até o Monte Horebe. E aí lá no Monte Horebe, ele tem um momento com Deus, em que o Senhor, ele dá algumas instruções, aquilo revigora realmente ele, provando pra gente que ele precisou mostrar a fraqueza dele, morrer ali pra ele mesmo, dizendo que eu não sou capaz de nada, mas Deus que age em mim, ele é. Então ele tem as suas forças restabelecidas e aí ele parte pra fazer o que Deus mandou. Ele precisa ungir alguns reis e a história vai contar e vocês vão ler em nome de Jesus. Então a história conta que ele vai ungir alguns reis que vão assumir, e Deus manda ele atrás de Eliseu também. E aí muita coisa acontece, né, no meio disso tudo, mas eu queria me ater no momento em que Elias é levado ao céu. E aí na história nós já estamos aproximadamente em 2 Reis, capítulo 2, versículo 9, né? E aí a partir desse versículo, desse capítulo, Elias pergunta o que Eliseu quer que ele dê para ele antes que ele seja levado ao céu. E Eliseu pede porção dobrada do espírito que está em Elias. Então, irmãos, aí entra o segundo ponto. Apesar de você carregar o legado, o seu ministério, ele não é como o do seu mestre. E aí eu queria fazer mais uma analogia com vocês, né? Lá em João 14, 12, Jesus fala que nós poderemos fazer obras como as dele e maiores do que as dele. Então, apesar de Eliseu carregar o legado de Elias, ele queria porção dobrada, né? E nós a mesma coisa. Apesar de carregarmos o legado de Cristo, nós temos que querer, irmãos, fazer obras maiores. Porque é só através de obras maiores que a gente vai alcançar muito mais pessoas. E isso só é possível através de Jesus. Eu não estou dizendo aqui que nós somos melhores do que Jesus, seria muita presunção da nossa parte dizer isso. Mas ele diz que o Espírito que está nele, ele possibilita que nós façamos obras maiores do que ele já fez. Por intermédio dele, que só acontece porque Jesus se entregou por nós. Amém? O que nos leva ao terceiro e último ponto. Eliseu, ao receber o Espírito, ele rasga as vestes em sinal de arrependimento. E esse arrependimento é visto como uma morte. É como se ele estivesse se mortificando, dizendo: eu não tenho nada de mim, eu estou me rasgando porque eu não tenho nada de mim para te oferecer. E aí no momento é muito profético quando ele coloca sobre ele o manto de Elias, porque é exatamente o que eu vinha dizendo. Ele carrega um legado consigo, mas a unção que está sobre ele é maior. Então, o terceiro e último ponto é ser cheio do Espírito Santo de Deus. No momento em que o véu do templo ele se rasga, lá em Lucas 23, 44, quando o véu do templo se rasga, o véu era o que separava o homem de Deus, né? Então, no momento em que ele se rasga, nós temos livre acesso a Deus. Só que nós temos que agir como Elias, rasgar as nossas vestes e dizer: Senhor, eu não tenho nada. Morrer para nós mesmos, para que aí, sim, o Espírito ele venha sobre nós com uma unção dobrada. É muito doido, irmãos, é muito doido. Então, no momento em que Eliseu ele morre para ele, e ele coloca o manto de Elias, ele diz: eu estou carregando o legado do profeta, mas o Senhor me colocou porção dobrada. Então, irmãos, hoje o Senhor diz isso para você. Jesus, ele morreu na cruz, literalmente por nós. Então, o Senhor, ele morreu para que você possa dizer: eu não tenho nada de mim. O Senhor fez a parte literal. Hoje você tem que se abdicar e dizer: Senhor, eu não tenho nada para te entregar. Eu não tenho nada.
Porque aí você carrega o legado de Deus, o legado de Jesus. E aí quanto mais você carrega isso, mais isso é propagado. Porque em algum momento, irmãos, em algum momento nós vamos ser mestres e aprendizes. Seja no seu... Às vezes você vai ser pai, vai se tornar pai, você vai ser o mestre do seu filho. Às vezes você é líder, às vezes você tem um cargo de responsabilidade na empresa que você trabalha, você vai ser mestre. Você já passou pelo aprendizado e hoje você é mestre. Ou de repente você é aprendiz ainda. O legado, ele exige isso. Ele exige o mestre, ele exige o aprendiz. E ele exige corações dispostos para morrer para si, para que o Espírito venha cada vez mais em nós. Então, irmãos, é isso que o Senhor quer dizer para nós sobre o legado. Se você hoje se encontra numa posição de mestre, entenda que você precisa morrer. Como Elias precisou dizer que a fragilidade dele, abrir a fragilidade dele para Deus, como Eliseu precisou rasgar as vestes, como Jesus se entregou na cruz. É morrer para a carne, morrer para a nossa natureza humana. Para que aí sim você tenha a ousadia de pedir porção dobrada e essa porção venha através do Espírito Santo. Porque é muito ousado você rasgar suas vestes e dizer: Senhor, eu não tenho nada de mim, nada. É muito ousado dizer isso. E aí o Senhor nos agracia com o Espírito Santo dele. Amém? Eu gostaria de fazer uma oração para que o Senhor continuasse ministrando no seu coração. No momento que você estiver lendo Primeira e Segunda Reis, para que o Espírito Santo ele mostre para você esse caminho. Uma das coisas que mais me marcou foi que você lendo, você percebe que existiam outros profetas. Mas o Senhor, ele quis dar ênfase em Elias naquele momento. Por quê? Porque Elias apontava para Jesus. Ele apontava para a profecia. Ele apontava para o Deus, que consequentemente aponta para nós. Porque hoje nós carregamos o legado de Jesus. Amém? Então vamos orar. Pai, eu te agradeço, Senhor, por esta palavra. Eu te agradeço pela ação do Teu Espírito em trazer essa revelação, Senhor. Pai, em nome de Jesus eu peço, Senhor, que cada um que esteja escutando essa pregação, Senhor, escutando essa palavra, possa ser ministrado, Deus. Em nome de Jesus, e possa fazer diferença, Senhor, no meio em que ele vive e na própria vida dele. Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, pela Tua obra da cruz. Eu te agradeço, Senhor, pelo Teu amor e pela Tua graça. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Deus abençoe, irmãos.